Em Alagoas, 42 casos de microcefalia já foram notificados através de registros divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, CESAL. Essa doença é descrita como uma anomalia que afeta o tamanho do cérebro, diagnosticada durante a gestação ou após o nascimento. Existem suspeitas de que a ocorrência de casos esteja ligada ao Zika vírus, que foi identificado pela primeira vez no país em abril deste ano. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, eu recebo agora no estúdio a Cristina Rocha, que é superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL. Vamos primeiro determinar o lapso temporal da entrada do problema. Já se falou muito que foi durante a Copa do Mundo. É esse o registro? Essa possibilidade de entrada, né? As comunicações, as conexões entre os países, ela é normal, mas é possível que na Copa do Mundo, com o aumento da demanda de pessoas, tenha vindo o Zika vírus para o Brasil. Quem já fez uma viagem internacional, até regional aqui no Brasil, se você vai para o norte do país, você tem uma barreira sanitária e você é obrigado a tomar algumas precauções, vacinas, dentro de um determinado tempo. Nunca ouvimos falar sobre o Zika vírus, nem na Copa do Mundo, só veio agora. É verdade, é uma doença nova, ainda muito desconhecido o comportamento do vírus na nossa região, mas ela está aí presente. A gente vem mapeando, nós implantamos 11 unidades sentinela para detectar a circulação do vírus aqui no estado, e a gente vem detectando os casos. Como toda novidade, nós vamos trocando o pneu com o carro rodando. Exato. Por exemplo, as primeiras informações, vindas da Secretaria, apontavam para 3 notificações. Quando o Pernambuco já tinha mais de 40, o Acre também já apontava alguns números, e de repente a gente encontra um outro número, de 42 casos. Havia subnotificação, não havia compartilhamento de dados entre os municípios e a própria secretaria. O que aconteceu é que saiu de 3 para 42 de uma hora para outra. Olha, eu acho que a gente precisa fazer uma diferença aí. A gente tem 42 casos notificados de microcefalia. Zika é outra coisa, certo? Microcefalia não é um agravo de notificação. Ele passou a ser a partir da decretação de emergência de saúde pública do Ministério, agora nos meados de novembro, com o aumento de casos de microcefalia em Pernambuco. Aí o Ministério decretou a emergência de saúde pública nacional e disse, a partir de agora, os casos de microcefalia serão notificados de imediato para a gente fazer a investigação. Então, não é que a gente não conhecia, os casos existiam, eles eram registrados no Sistema Nacional de Nascidos Vivos como uma anomalia por ocasião, ou detectado por ocasião do parto. E esses 3 casos que a gente foi buscar estavam registrados nesse sistema de informação de nascido vivo. Então é importante dizer isso, porque a microcefalia é uma anomalia que tem um conjunto de causas e há possibilidade de vínculo com o Zika vírus, nada ainda comprovado. Isso é determinado pela fase administrativa do problema ou a comunidade científica já discutindo essa correlação? A comunidade científica já está discutindo, a gente tem visto as notícias, o Ministério da Saúde vem preocupado com isso, está articulado com o Instituto de Pesquisa, como a Fiocruz, para fazer pesquisas que possam dar maiores referências sobre a possibilidade desse vínculo. O que não se quer e acho que não se deve propagar é um terror sobre esse problema, já que muitas pessoas, né, que tiveram dengue e que depois tiveram Zika, né? Inclusive com alguns depoimentos de que se você engravidar agora, a tendência, e você teve Zika vírus, a tendência é que seu filho nasça com microcefalia. Então, isso já seria um terror, né? Já seria um terror implantado. Não há comprovação, né? Inclusive, eu acho que o cuidado da gestante, ela deve ter
independente se foi Zika ou não. O acompanhamento da gestação, as consultas de pré-natal, os exames que são preconizados, porque a microcefalia é uma questão que está relacionada a várias causas. Uso de drogas, exposição à radiação, fumo, álcool. A possibilidade de vinculação com o Zika vírus ainda está sendo estudada. E a preocupação com o Zika vírus, ela tem a ver com qualquer segmento da população, porque a doença ela pode atingir qualquer pessoa. Ela está sendo vinculada a uma anomalia no feto, mas tem outras questões que a gente precisa estar atento, porque nós estamos tratando com um vírus que é transmitido por um mosquito, que transmite 2 outras doenças, pelo menos por enquanto aqui no estado, no Brasil, no Nordeste, né? Porque a gente tem outras doenças que são também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, eu acho que o foco que essa questão da microcefalia traz é a necessidade da responsabilização com a eliminação de criadouros do mosquito. E uma responsabilização conjunta. Exatamente. As pessoas não podem se desvencilhar dessa responsabilidade colocando nas mãos do governo. Isso. Mas isso vem sendo debatido desde o aparecimento da dengue. Nossa, mais de 30 anos que a gente vem trabalhando com isso. Eu trabalho em saúde pública há muito tempo que a gente vem cantando essa história da eliminação de criadouros, não deixar criadouros dentro de casa. E as frases feitas, né? Exato. Sua participação é importante, isso. Né? Vamos no dia D, vamos... Isso, Enfim, parece que não funciona, nós estamos perdendo batalhas após batalha para o mosquito. Exatamente. E a população, ela sabe sim o que é que precisa fazer. Se não soubesse, tinha desculpa, ela não ela sabe como combater. Se você conversar com qualquer pessoa, ela sabe como é que o mosquito se desenvolve, onde ele se desenvolve e sabe o que deve fazer. É preciso que haja aproximação entre a informação e a ação. Me parece que, por exemplo, multa, né, funciona muito bem para instruir as pessoas, né, quando sente-se mais no estômago e no bolso do que na cabeça. Será que vai ser necessário piorar o quadro, ser uma pandemia, para que as pessoas passem a acordar e ter a responsabilidade no seu próprio território, porque não precisa ir para o território vizinho, mas no seu próprio território? Esse ano a gente teve mais casos notificados suspeitos de dengue do que o ano passado. A gente acredita que haja aí uma confusão com casos de Zika e outros casos, mas a gente tem um aumento. Então, a dengue está presente na nossa realidade e nós lidamos com um problema que é a escassez de água. E a população ela tem que armazenar, só que ela precisa cuidar para que esse armazenamento seja protegido e não se transforme num criadouro do mosquito. Agora, nós estamos vivendo o verão, né? Daqui a pouco, mês de janeiro, fevereiro, o sol está gritando. E o problema do armazenamento, falta d'água e armazenamento. Quais são as perspectivas, né, de uma profilaxia, de um investimento em conscientização que o Brasil precisa trabalhar, consequentemente as secretarias, né, estaduais e municipais, para que a gente não tenha um agravamento do quadro? A gente vem trabalhando intensamente desde o começo do ano. A gente tem colocado com os municípios, junto com os municípios, uma força-tarefa. Nós fazemos um trabalho de monitoramento do trabalho de campo junto com as equipes municipais. A gente tem identificado várias questões e com os municípios tem superado essas questões do trabalho de campo. Agora, a população precisa realmente, o Ministério está desencadeando uma campanha agora, eu acho que a gente já viu aí, dizendo que o sábado é o dia de fazer a faxina. E a gente chama a atenção para que seja todo dia. A faxina de eliminação de criadores do mosquito deve ser todo dia para não deixar nenhum dia que ele se desenvolva e se transforme no mosquito adulto. Porque ainda tem a questão do fumacê que todo mundo tanto reclama e reivindica. O fumacê, ele mata os mosquitos adultos. Então eu mato os adultos, mas no outro dia tem a eclosão dos mosquitos que estavam lá nos criadores. Esse é um combate diuturno. Diuturno. Né? Diuturno. Cristina, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui e pelos esclarecimentos. Obrigado pela entrevista. A gente que agradece, a secretária Rosângela agradece o apoio da mídia, dos órgãos de comunicação e a gente continua no alerta de que o mosquito é uma responsabilidade de todos nós.
O Ponto Especial fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa, às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.